Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o professor João Felipe, sou professor de Geografia e fui convidado pelo Petit Jornal para falar de um dos assuntos palpitantes do momento, que é a Amazônia. Estamos aí no meio de mais um tiroteio, entre lados opostos da política brasileira e também personagens do cenário internacional com relação à Amazônia, sobre as queimadas na Amazônia. E a Amazônia é um tema muito difícil, Então, para a gente que trabalha, no meu caso eu sou geógrafo, as opiniões que você vai ouvindo muito assodadas sobre a Amazônia nos deixam muito entristecidos por mostrar o grau de ignorância que as pessoas têm, nós brasileiros temos sobre a própria região. Então, para começar a entender, a Amazônia é uma área enorme, a Amazônia é uma área de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil tem a maior parte da Amazônia, mas o Brasil não tem a Amazônia inteira, o Brasil tem 2/3 da Amazônia aproximadamente. E o bioma Amazônia no Brasil tem mais de 4 milhões de quilômetros. E aí o que acontece é, o bioma Amazônia, ele é quase metade do território brasileiro. Eu estou falando toda hora bioma Amazônia, porque há várias maneiras de recortar a Amazônia, não existe uma Amazônia só. Então a gente pode definir de uma outra maneira, chamada Amazônia Legal. Mas eu vou me concentrar no bioma Amazônia, na floresta, que é o que todo mundo está pensando. E a Amazônia é a última grande área de florestas com enorme biodiversidade do mundo. A gente tem também essas florestas no Congo, mas é em menor tamanho. A gente tem na Indonésia em menor tamanho, no Vietnã. E o que acontece é que a Amazônia desperta um interesse internacional muito grande. Isso não é papo nacionalista daqueles para unir o povo contra o exterior. Ela desperta um interesse muito grande. Na verdade, ela desperta um interesse muito grande por motivos diferentes do que as pessoas pensam. As pessoas ficam pensando muito no solo e até no subsolo, que tem muitos recursos. Mas a questão da Amazônia realmente é água e biodiversidade. A biodiversidade da Amazônia é muito importante para invenções na área farmacêutica. Enfim, o fato é que essa Amazônia que desperta grande interesse internacional, ela sobrou como a maior área de florestas com grande biodiversidade do mundo. A nossa outra grande área, que era a Mata Atlântica, ela foi destruída. E esse é um ponto curioso no assunto, porque por que a Mata Atlântica foi destruída, 80% a 90% total, e a Amazônia está relativamente bem conservada? Esse é um dos primeiros pontos de ignorância grande da população sobre o tema. Na verdade, a gente retirou da Amazônia brasileira, da floresta amazônica, algo em torno de 18% a 20%, que é óbvio que se você pensar no número total, na área total, é muita coisa. Mas se você pensar naquela história do copo meio vazio e meio cheio, a verdade é, nós temos lá algo em torno de 80% da floresta amazônica não tocada. E é curioso pensar inicialmente por que a Amazônia tem esse grau de integridade alto e a Mata Atlântica não. E aí é uma coincidência histórica, na verdade, a posição geográfica da Mata Atlântica no litoral fez com que ela fosse muito destruída ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, e a Amazônia, mais interiorizada, ficou lá incólume. Quando a Amazônia foi ser muito alterada, e quando ela foi ser muito alterada? No período militar, isso é um ponto importante para entender o momento atual, porque o próprio presidente atual é muito próximo dessas questões militares, a própria cabeça dele remete muito àquele período, ele fala coisas muito daquele período. No período militar, por uma questão geopolítica, os militares consideraram que a Amazônia pouco ocupada era um risco da gente perder a Amazônia, criaram projetos de ocupação, numa época que não havia grande preocupação ambiental, e a gente começou a ocupar a Amazônia naquele programa de abrir rodovias, de levar a ocupação para a área. Aí é que há a grande coincidência que, de certa maneira, salvou a Amazônia até hoje, porque esse processo de ocupação da Amazônia foi acontecer justamente quando o ambientalismo começou a crescer. A Conferência de Estocolmo, em 72, é um grande marco do ambientalismo. E aí a pressão sobre o Brasil se tornou enorme. O Brasil começou a destruir esses 18%, 20% que o Brasil retirou da Amazônia, grande parte, ou uma parte expressiva nesse período. Enfim, e a pressão veio grande sobre o Brasil. Quando há redemocratização, o Brasil começa a tomar um monte de medidas para conservar a Amazônia. O próprio INPE começou a monitorar. E o fato é, nós temos o desmatamento da Amazônia monitorado por satélite desde 88. E nós temos momentos de desmatamento enorme, tá? O maior deles foi em 95. Em 95, quase 30 mil quilômetros da Amazônia foram desmatados. Para vocês terem uma ideia, o pessoal gosta muito de comparar, na imprensa é muito comum, quantas cidades de São Paulo, cidade do Rio. 30 mil quilômetros não é cidade, assim. É mais que Sergipe. É quase o tamanho do estado do Rio. Ou se você quiser comparar com a própria Amazônia, que eu acho que é um dado mais interessante, quando a gente fala em 30 mil quilômetros, a gente está falando que a gente desmatou alguma coisa ali na casa de 0,7%, 0,8% da Amazônia brasileira. Ou seja, se eu repetisse 10 anos aquele desmatamento, eu teria cortado de 7%.
Enfim, o Fernando Henrique, naquele momento, adotou medidas rigorosas de combate ao desmatamento, foi no governo dele esse maior desmatamento, aumentou a área de proteção dentro da propriedade para um valor alto e tal, mas aí não dá para me estender muito agora. O desmatamento caiu um pouco para a casa ali dos 15 mil. Depois, no governo Lula, a gente voltou a ter um pico grande em 2004, a gente voltou a ter um desmatamento ali na casa de 27, 28 mil, são os dois maiores da história, né, mensurados, o de 95 e esse 2004. E aí o governo Lula também adota uma série de medidas, empodera o IBAMA na área e ele começa a cair, até que a gente chegou no menor desmatamento medido da história em 2012. Em 2012 nós tivemos um desmatamento inferior a 5 mil quilômetros. Ele ficou rodando por ali e a verdade ele voltou a subir o desmatamento ainda no governo Dilma e depois no governo Temer. Isso é fato. O desmatamento ele voltou a subir porque, na verdade, afrouxaram as medidas de proteção. E agora apareceu um dado que o governo contesta, mas contestar o INPE é algo que vai contra o instituto que mediu nesses governos todos. A não sei que você acredite realmente numa grande conspiração, e aí fica difícil dialogar sobre isso, né? Achar que o ambientalismo é uma grande conspiração, o que não quer dizer que não possa haver um excesso ou outro. Na verdade, você está falando de monitoramento de desmatamento que pegou o governo Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, tudo é uma grande conspiração, mas fica difícil dialogar dessa maneira. E aí o que acontece agora é que o desmatamento voltou a subir, e ele deve subir mais nesse ano, porque o presidente atual tem um discurso que acaba empoderando, de certa maneira, elementos desmatadores. Então o que acontece na Amazônia é uma coisa muito séria, porque interessa ao mundo, muitas vezes nem por questões ambientais, e sim por questões que envolvem interesse econômico, como o caso da biodiversidade, mas não dá para negar que uma parte da população mundial está preocupada. Então por que a Alemanha e Noruega doaram dinheiro no Fundo da Amazônia? Uma conspiração para dominar a Amazônia com as ONGs? Não é impossível que haja uma ONG ou outra que atue de maneira pouco ética, interesseira. Mas obviamente que o povo da Alemanha, o povo da Noruega topa colocar esse dinheiro. Porque ele topa conservar, eles têm a Amazônia como algo meio mítico. E aí, obviamente, quando a gente começa a ir contra isso, a gente perde uma coisa que a professora Berta Becker, já falecida, uma grande autoridade da Amazônia, professora da FRJ, ex-professora do Instituto Rio Branco, dizia: a gente tem que dar valor à floresta. A floresta tem valor. O que está acontecendo agora é uma questão de terra, é uma questão fundiária. A gente está no momento mais seco, sim. A gente está no momento que geralmente o desmatamento aumenta e ele vem aumentando nos últimos anos. Esse ano ele tende a aumentar mais. A questão é, com um governo que deu sinais de que não vai coibir tão intensamente o desmatamento, grupos que têm interesse na terra estão desmatando mais. Eu diria, inclusive, para vocês tomarem cuidado e perceber grupos de produção do agronegócio brasileiro que se vêem em risco com esse aumento do desmatamento. É claro que esse agronegócio participou do desmatamento no passado, mas hoje o desmatamento e a imagem internacional do Brasil piorando é ruim para eles, porque há o risco de vir um boicote sobre esse tema. Né? Porque eu não vou comprar carne brasileira justamente porque o Brasil está desmatando a Amazônia. Obviamente que vocês estão vendo aí uma guerra de desinformação, isso é comum, a cena política é muito feia, né? Isso também não é de agora, só você pegar desmatamento na época do governo anterior, do governo PT. Uma seca em São Paulo foi atribuída ao governo anterior, porque estava desmatando a Amazônia. Agora pessoas que ficaram quietas naquele momento vêm e atacam o governo Bolsonaro, que é um governo que não dá. É um governo que queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente, vamos lembrar disso, ia juntar com o Ministério da Agricultura. E esse assunto é um assunto muito importante porque ele pega não só essa polarização interna no Brasil, em que pessoas se veem obrigadas, né? Elas se acham obrigadas a defender tudo do governo e outras atacarão tudo, mesmo aquilo que elas não denunciavam em governos anteriores, mas envolve também um cenário internacional, que envolve questão de geopolítica, que envolve questão de nacionalismo, isso não é bobagem no assunto, mas envolve também muito interesse econômico, às vezes disfarçado de preocupação ambiental. É isso aí, pessoal. Eu sou o João Felipe, essa foi uma edição especial para o pessoal do Petit Jornal. Um abraço ao Tanguy e ao Daniel e até uma próxima vez. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.